Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu resolvi sentar aqui e dizer um pouco acerca do que eu vim lendo nos últimos dias e eu espero que vocês gostem do vídeo, assim como eu tô gostando de fazer sobre esse tema. Hoje eu vou falar sobre reino e eu vou falar sobre o que eu vi que existe de diferença entre as pessoas da época da Bíblia e a nossa geração atual. Quando eu estava lendo sobre alguns reinos na Bíblia, né, alguns reis que existiram, como o povo se comportava, os reis se comportavam, eu vi que existe uma grande diferença, eu acho, no entendimento que aquele povo tinha na época acerca de um reino e o que nós temos hoje. Hoje, nós aqui, pelo menos aqui do Brasil, né, que é o país que eu vivo, é o que eu posso falar, nós aqui não temos uma referência de reino. O Brasil, antes de colonizarem, era feito por tribos, né, tinha tribos de índios, assim como em vários outros lugares também, na América, e nós não temos essa referência milenar de existir reinos com súditos, etc. Nós não temos essa referência aqui. Então, a nossa concepção e entendimento de reino pode sim ser um pouco diferente daquela que aquelas pessoas viviam na época da Bíblia, que ali sim existiam reinos, e as pessoas eram súditos, trabalhavam para o reino, às vezes apenas eram servo, né? Vivia naquele reino, mas eles entendiam as coisas de uma forma diferente da nossa, porque a realidade deles era diferente da nossa. Não que uma coisa seja boa e outra ruim, por exemplo. Não que o jeito que eles viviam era bom e o nosso é ruim, ou o nosso é bom e o deles é ruim. Não é isso. Mas o que eu entendi é que existem vantagens e desvantagens nisso. Eu acredito que nós temos uma grande vantagem acerca daquele povo naquela época, por autonomia mesmo, uma questão, né, de civilização mais evoluída, digamos assim. Talvez esse vídeo vai mudar um pouco a luz, porque eu tive que fechar a janela, porque estão cortando grama hoje ali fora, então, né, mas tá na bênção. Vamos voltar ao assunto. Tá certo que existem sim alguns países hoje que possuem reis e rainhas, mas é muito diferente daquela época. Naquela época de reinados ali na Bíblia, o rei era o soberano, ele que tinha total domínio nas terras, nas pessoas inclusive, nos bens que aquelas pessoas tinham. O rei realmente era o soberano e, sob pena de morte até, as pessoas deveriam acatar, né, por amor à vida delas, né, elas deveriam acatar as ordens do rei. Acontece que nosso tempo, nos dias de hoje, nós não temos essa vivência, né, essa referência nessa área acerca de soberano, uma pessoa que dá as ordens e a gente acata. Mas enfim, a diferença é clara de um governo como o nosso, aqui no Brasil. Não posso falar de outros países porque eu não vivo nesses países, mas eu estou me baseando aqui no Brasil. É muito clara a diferença entre um governo de monarquia, igual na época da Bíblia, e no Brasil que nós temos um presidente, deputados, senadores, governadores, etc. Mas por que você está falando de reino? Bom, primeiramente, reino para mim é um assunto muito interessante. Eu sempre gostei de assistir filmes, séries, documentários. Na escola mesmo, quando entrava a parte de reinos antigos, né, a gente estudando história, eu gostava muito, era uma área que me interessava, porque eu sempre quis saber como era isso de, né, ter um reino com um rei, rainha, súditos, etc. E estudando reinos na Bíblia, para mim, é o ponto de referência maior, assim. E a Bíblia, para mim, além de ser a palavra de Deus, né, os ensinamentos de Deus para nós, ela é um fato histórico, né, ensina muita coisa acerca dos povos daquela época, e isso é super interessante, porque são histórias contadas por testemunhas oculares, né? Muitos falam, mas a Bíblia, não sei o quê, mas eu tenho plena convicção e certeza em tudo que eu estou lendo ali, primeiramente porque é a palavra de Deus, e isso pra mim já basta, né? Eu, que sou uma pessoa que serve a Deus, né? Mas voltando ao assunto, e eu peço que vocês ignorem esse barulho de cortada de grama no fundo. Enfim, mas eu vejo, né, voltando ao assunto da palavra de Deus, por que eu estou falando isso?
é que as pessoas têm dificuldade de enxergar o reino de Deus em si como um reino, sabe? Elas só falam assim, o reino de Deus e tal, mas elas não enxergam realmente como um reino, como um rei, um soberano que está ali, que é acima do próprio entendimento dela, e acima de todas as opiniões dos súditos está a opinião do rei, né? As pessoas têm essa dificuldade de enxergar o reino de Deus dessa forma. Parece que o reino de Deus é, sabe? É o reino de Deus porque um dia eu vou morar lá, eu sou herdeiro de Deus e tal. É tudo muito lindo, maravilhoso, mas na prática, quando você precisa colocar as decisões do rei à frente dos seus desejos, a pessoa não tem muita compreensão disso, sabe? E é muito diferente daquelas pessoas que serviam a Deus ali naquela época e tinham um rei aqui na Terra também, porque elas tinham na própria vivência dela essa experiência de ter um rei a quem obedecer. Em determinadas épocas que o povo resolvia, né, obedecer a Deus e reconhecer a Deus como o rei acima de todo rei, você via que eles tinham um grande temor a Deus, porque eles sabiam como funcionava um reino. É algo que a gente parece que não sabe muito bem o que significa um reino. E para a gente descobrir isso, precisa vir do próprio Deus nos ensinando como é um reino, que é melhor para a gente obedecer a Deus, porque os reis aqui na Terra tiveram reis bons, tiveram reis ruins. Você pode ver vários deles aqui na palavra de Deus, reis que fizeram o seu povo sofrer com as escolhas erradas deles, e reis que fizeram o povo prosperar porque eles foram reis tementes ao Senhor. Então é necessário que o próprio Deus nos ensine através da palavra dele o que é esse significado real de reino, o reino de Deus. Por que reino? Porque ele é o rei soberano, né? Ele é o rei acima de todo rei que já existiu, que existirá na terra. Ele é o rei soberano que sabe o melhor para todos nós. Então seria muito importante para nós cristãos termos essa consciência de que o reino de Deus precisa ser muito organizado. O rei Davi na Bíblia foi um exemplo como um soberano naquela época para os outros reis, porque você vê que vários outros reis depois de Davi pisaram na bola, foram reis muito perversos. Alguns foram bons, mas não chegaram aos pés, né, do comportamento e exemplo do rei Davi, porque Davi era um homem temente a Deus. Então ele sabia que ele era rei, ele tinha o controle sobre as terras, sobre o gado, sobre a plantação e sobre as próprias pessoas do reino. Ele tinha o domínio, sabe, de decidir se uma pessoa vai viver ou vai morrer. A responsabilidade era toda dele, mas ele tinha consciência que acima dele tinha um rei superior. Então ele era totalmente súdito de Deus. E com isso Deus abençoou o reino dele na terra. E depois tiveram vários reis, e o próprio Salomão, né, que pediu a Deus sabedoria e foi um dos reis mais prósperos que teve também por ter feito esse pedido a Deus. Então as pessoas, desde camponeses até o alto escalão, elas sabiam como o reino funcionava, que o rei tinha a soberania, ele podia mandar e as pessoas esperavam ali que o rei fizesse o melhor. Nós não sabemos como funciona um reino na prática aqui na Terra, né, de ser súdito. E eu acho que isso atrapalha um pouco em questão de nós cristãos vivermos conforme o reino de Deus nos demanda. Nós queremos ser herdeiros de Deus, a gente também não quer obedecer o que Deus nos ordena. E eu vou ler uma passagem na Bíblia que me chamou a atenção esses dias, que é em Lucas 11, deixa eu ver aqui, do versículo 29 ao 32. E diz assim: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E como eu estava estudando sobre Salomão, né, os reinos antigos, eu vi uma parte lá na Bíblia, em Reis, que a rainha de Sabá foi
ver toda... Porque, assim, Salomão era bem famoso porque ele era muito sábio e tomava sempre as decisões certas, e o reino dele só prosperava, tanto que o reino dele era tão próspero devido à sabedoria dele, né, que Deus deu, claro, que o ouro passou a ser muito no reino, tanto que a prata perdeu o valor que ela tinha antes, de tanto ouro que tinha. Então, assim, ele era muito sábio, e essa rainha de Sabá foi até ele, levou com ela muitos presentes para dar ao rei, né, que era um costume, né, quando uma pessoa, principalmente rei, assim, tinha apreço pelo outro, ele levava presentes quando ia lá visitar, e ela levou muitos presentes, e ela queria ver realmente de perto essa sabedoria dele, então ela passou lá muito tempo, ouvindo ele falar, ouvindo as histórias sobre ele, vendo como o reino era tão organizado. Ela fica impressionada em como os empregados estavam bem vestidos, em como o reino funcionava, e ela fica admirada, falando, não era só história, era real, né? Uma própria rainha de outro reino admirou Salomão pelo reino organizado que ele tinha, o reino próspero, e como ele era sábio. E aqui nessa parte de Lucas, está falando sobre essa rainha porque Jesus, né, está chamando a atenção ali que tinha alguém maior do que o rei Salomão ali falando para o povo, e o povo desprezava. Jesus, o Filho de Deus, estava ali falando com o povo, e o povo simplesmente desprezava. E na época que tinha Salomão, que era apenas um homem, né, sábio, né, mas era um homem abaixo do que Jesus foi, do que Jesus representa, né? E uma rainha poderosa veio de outro reino, e vários reinos se prostraram a Salomão devido à sabedoria dele, dada por Deus, e o próprio Filho de Deus ali, e as pessoas o desprezavam. Então Jesus faz essa comparação. Então ficou para mim a reflexão que talvez a gente não saiba verdadeiramente como o reino funciona, né? Naquela época o povo tinha consciência disso, cometiam erros, claro, mas Deus sempre foi muito misericordioso com o povo, mesmo o povo adorando falsos deuses na época, desobedecendo a Deus, esquecendo de Deus, Deus ficava irado, mas depois Deus tinha misericórdia daquele povo. O povo passava grandes períodos de sofrimento devido ao erro deles mesmos, porque Deus provia tudo para eles, né? O reino era próspero, tinha reis ali dominando, às vezes reis que obedeciam a Deus, às vezes reis desobedientes, mas mesmo assim Deus nunca deixou de olhar pelo seu povo, porque é o povo escolhido dele, e o povo continuava pecando contra Deus, sabe? Deus provendo as coisas da terra, tipo a comida, o alimento, né? Provendo abrigo, era de Deus toda a provisão, né? Tanto como nós hoje, se a gente tem a terra, o mar fértil com peixes, a terra que é fértil dá comida, alimento para nós, o ar que a gente respira, a chuva, o sol, se a gente tem isso tudo é graças a Deus. E aí o povo prefere adorar outros deuses, né? Ignorar a Deus, e isso causa a ira de Deus, né? E veio várias consequências para o povo naquela época, anos de seca e fome, o povo foi atacado por outros reinos, né, e foram exilados. Aconteceram várias coisas terríveis com o povo por desobediência a Deus, né? Deus estava ali a todo tempo sendo o rei deles, e muitas vezes o povo esquecia Deus como soberano e rei, provedor, e simplesmente passaram a adorar deuses falsos que sequer existiam, né? Eles fizeram essa troca tola aí. Mas muitas vezes a pessoa não troca por um Deus falso, mas troca pelo dinheiro, pela satisfação pessoal, sabe? Eu tenho que ser feliz. A pessoa tá colocando ela como próprio Deus, ela como rei soberano. Quem somos nós para julgar errado a vontade de Deus? Sendo que na palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita, ela não tem falhas, porque é Deus que sabe do futuro. E na Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós cremos em Deus de verdade, né, em Jesus, o Filho de Deus, nós queremos viver a vida na eternidade, no reino dele, a gente tem que entender como o reino funciona, né? O rei soberano dá as ordens e nós, servos, obedecemos. Nós não temos que se rebelar contra Deus. Entenda que revolução e rebeldia nunca foi bom. Lembra-se que o primeiro a se rebelar foi Lúcifer, né, que era um anjo de luz e resolveu se rebelar contra Deus.
E aí deu a origem a todo o mal, depois foi no Éden, enganou o homem, né? Enganou a mulher primeiro, né? E depois o homem também foi na onda, e aí entrou o pecado no mundo e desandou tudo. Então seria muito interessante a gente pedir de Deus um entendimento sobre o reino dele, sabe? Porque eu gosto muito das coisas relacionadas a reinos, a reis e tal, mas para mim não chega perto da alegria que eu sinto de servir a Deus e saber que Deus, que é o Criador dos céus, da terra, o Criador da minha vida, sabe? Ele é o mesmo Deus que me ama, que me perdoou dos meus pecados e o mesmo Deus que eu vou morar com ele um dia no reino dele. Então eu vi essa dificuldade em nós hoje, em entendermos o reino de Deus, né, como reino. E principalmente de entendermos Deus como soberano, aquele que sabe o que é melhor para nós. Você às vezes pergunta, né, mas que ordem, né? Eu sei, eu creio em Deus, mas eu não sei de que você está falando, de que ordem que Deus dá. Eu vou te mostrar a ordem. A Bíblia. Aqui você encontra o guia do reinado. Sabe, não tinha aquelas pessoas encarregadas de levar o decreto do rei para o povo? Então, imagina a Bíblia como o decreto do rei. Então você lê aqui e tudo que Deus deixou para a gente fazer aqui, nós devemos cumprir, né? Principalmente estarmos bem atentos a como Jesus viveu e os ensinamentos que Jesus deixou para nós ali, que ele deixou numa linguagem comum ao nosso dia a dia. Porque Jesus veio pelos humildes, então os humildes não tinham estudos, não liam. Jesus pregava de uma forma bem simples, mas nessa simplicidade o reino dele se revela como um reino completamente organizado, muito mais organizado do que a rainha de Sabá viu ali, o reinado de Salomão. O de Deus é assim, infinitamente maior e melhor e mais organizado. Então por que a gente tem que tratar a nossa vida como cristãos de jeito completamente desorganizado, fazendo o que a gente quer mesmo e depois Deus perdoa? Como assim, né? Se um reino antigamente era tão organizado e era reino de um homem lá que não era Deus nem nada, imagina o reino do próprio Deus. Por que a gente trata com tanta desorganização e a gente não quer nem saber como que o reino funciona? A gente não quer nem ler a Bíblia para saber o decreto de Deus, o que ele quer de nós. Então, eu te convido, assim como eu, para estudar mais acerca desse reino maravilhoso que nós vamos fazer parte e que a gente possa saber acatar as ordens do rei, porque esse é um rei diferente, esse é um rei que nos ama. Os outros reis aí da terra, às vezes eram reis tiranos, que não ligavam para o seu povo, mas Deus já é o Todo-Poderoso, sabe? Deus só quer que a gente adore ele em espírito e em verdade e que a gente obedeça. E isso não é só porque, eu quero que vocês obedeçam porque eu quero. Não, ele quer que a gente obedece, que é com isso que a gente vai conseguir ter uma vida na verdadeira felicidade, que é nos caminhos do Senhor. E ele sabe o que é melhor para nós. Nenhum decreto que Deus faz é para o nosso mal, entenda isso. O mal não se aplica ao nosso Deus. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso, justo, mas você tem que saber que Deus, ele é tão amoroso conosco que ele é capaz de perdoar tudo de ruim que a gente já fez, se a gente se arrepender de verdade. E esse vídeo foi só uma reflexão que eu tive acerca das coisas que eu estava lendo ali no livro de Reis, mas tem muito mais e eu espero ter a oportunidade de trazer para vocês. E minha dica, né, meu conselho, como uma mera mortal humana, falha, cheia de pecados, mas que tenta cada vez mais estar nos caminhos certos, no caminho da verdade, que é o único caminho. Eu te dou um conselho para você confiar sua vida no Rei Soberano. Não confie sua vida a homem nenhum, porque na palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Às vezes você acha que uma coisa é boa para você, mas não é. Mas o nosso Rei, que é o nosso Senhor e Salvador, ele sabe o melhor para todos nós. E com certeza ele sabe o que é melhor para você, porque ele quer te ver morando com ele um dia no reino. Ele está com a gente nos momentos bons de alegria, mas também naqueles momentos que nós passamos por dificuldades, sofremos, ele nunca abandona a gente. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, você dá o seu joinha aí, deixa um comentário, conversa comigo. O que mais que tem? Se inscreve, é importante, né? Você se inscrever para mais pessoas verem o canal. E até a próxima. Tchau!